aqui para ensinar vocês nesse vídeo a fazer esse lindo chaveirinho, que dá pra fazer de várias cores e tamanhos, muito fácil de fazer, tá? Aqui eu tenho uma opção de 2 cores, no azul e no rosa, e vou montar um outro com outra cor diferente. Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem, a cor que vocês mais gostarem. Então, vamos à lista de materiais. Vamos precisar de EVA nas cores que você mais gostar ou a cor que a cliente pedir pra vocês. Riscador para estar riscando o EVA, os moldes no EVA. Tesoura. Pérolas da média, dependendo do tamanho do seu boné. Essa daqui ficou muito boa no tamanho, ela é a média, olha. Essa aqui é a maiorzinha, a média, tá? Esse cortador de coroinha, se você não tiver o cortador de coroinha, você pode usar outro teminha que você tenha em casa, ou que você queira fazer, pode estar pondo um assim também. Cola quente e vamos começar o nosso bonezinho. Primeiro a gente vai passar cola quente aqui, né, em uma das pontinhas, nessa. Pouca cola, não precisa ser muito. Você pode estar usando cola instantânea também, tá? Que você mais gosta de trabalhar. Vamos colocar a cola e vamos dar uma apertadinha para estar segurando, ok? Pra estar formando o bonezinho, a gente vai estar dando uma vincada aqui, ó, uma vincadinha nessas pontinhas assim, ó, pra dentro, ó, todas as pontinhas, ok? Pra estar facilitando a colagem. Depois que a gente fez assim todas as pontinhas, vamos passar cola quente nessas extremidades, ou cola instantânea, que você achar melhor. Pouca cola, olha gente, aqui, passou um pouquinho de cola. A gente vai juntar as pontinhas, assim, segura um pouquinho, pra não grudar, olha. Olha, vai ficar assim. Vamos fazer isso em todas as pontinhas. Comece a colar o fechinho aqui, tá, gente? Que a gente começou, cole por aqui primeiro. Faça a primeira colagem por aqui e vai fazendo o restante. Eu deixei uma pronta. E ele vai ficar assim, gente, depois que tiver com todas as pontinhas coladas. Vamos pegar a pérola. Passar um pouquinho de cola. Fixar no meio do bonezinho. Coloca um dedo por baixo e aperta. Já tá juntando todas as pontinhas, fixando, tá? Pra ele dar o formatinho do boné. Olha, aperta bem. E vai ficar assim, olha, nosso bonezinho já tá aparecendo. Pra fazer a abinha, a gente já riscou o molde. A gente vai passar um pouquinho de cola quente aqui, tá? Não passa muito. Vamos passar a cola aqui. Passar mais um pouquinho de cola. Vamos colar bem rente aqui o acabamentinho aqui do bonezinho, tá? Dá uma apertadinha pra fixar bem. Olha. E aqui tá formando nosso bonezinho. Olha como tá fofinho. Agora vamos colocar a nossa coroinha. Cortar aqui uma coroinha. Aqui. Vamos passar um pouquinho de cola. E vamos colar aqui, ó, na abinha do bonezinho. Como fica fofo.
E por último, a gente vai colocar um chaveirinho, tá? A gente vai abrir a argolinha aqui um pouco. Abriu a argolinha. Vamos encaixar aqui, ó, nessa partezinha da emenda. É só colocar ela aqui por trás. E apertar que ela vai furar o EVA, olha. Não precisa fazer muita força para não rasgar, tá? E pronto, fecha a argolinha. Se vocês tiverem um alicate, é melhor, que eu esqueci de pegar o meu alicate. Então, usei a tesoura mesmo. E fica assim, pessoal, fica muito bonitinho. Pode dar de saída de maternidade. Se for uma festinha de menininho com algum tema, dá pra estar usando, dá pra fazer maior. Dá pra fazer de várias cores. Olha como fica bonitinho. Dá pra fazer com EVA sem ser de glitter também, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir. Deixa no comentário se vocês querem aprender alguma coisa, o que eu ensino aqui no canal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!